Olá! Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Boa tarde a todos os presentes. Vamos então dar início ao seminário de hoje do programa de pós-graduação em ensino de Química. Hoje a gente vai ter a apresentação da professora Paula Macedo Lessa dos Santos, que vai apresentar o seminário intitulado Atmosfera que Escolhemos Ter. A professora Paula é graduada em licenciatura em Química, atuou na educação básica como coordenadora e gestora escolar, mestre e doutora em Ciências pelo Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais. Atuou na área de propriedade intelectual no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Já teve projetos contemplados nos editais da FEBERJ e Profaex. Realizou pesquisas e coordenou projetos sobre atividade anti-inflamatória, antibacteriana, antioxidante em diversas espécies, bem como pesquisou a atividade antioxidante do própolis, proveniente de várias regiões do Brasil. Realizou seu pós-doutoramento no Laboratório de Síntese Orgânica do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense e no Laboratório de Aromas do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua linha de pesquisa é a experimentação no ensino de Química, aliada à aprendizagem cooperativa, aprendizagem significativa, ensino híbrido e temas socioambientais. Coordenou o projeto de gestão ambiental e extensão Reciclab, do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem estudos em parcerias com a COP, da UFRJ e da Petrobras. Foi consultora ad hoc da agência FACEP, parecerista de diversas revistas, tanto na área de ensino de Química, quanto na área da Química de Produtos Naturais, né? É líder do grupo de pesquisa, experimentação e ensino de Química, e é professora aqui do nosso programa, e é com grande alegria e orgulho que eu apresentei a professora e passo agora a palavra para ela. Professora Paula. Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos os alunos, professores presentes. Peço licença, então, para compartilhar a minha apresentação de hoje, que eu preparei. Na verdade, algumas reflexões que eu trago aqui para nós. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos compartilhar. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela de compartilhamento? Sim, Paulo, estamos vendo. Estão vendo, né? Ok, vou ocultar aqui para não atrapalhar visualmente. E, então, eu preparei essa apresentação com esse título, e ele fala sobre escolhas, né? E a repercussão de parte dessas escolhas na atmosfera do nosso planeta. Eu começo, então, a apresentação com uma frase de um filósofo, o Sêneca, filósofo estoico. Eu gosto muito de ler os escritos do Sêneca, e ele diz o seguinte, que os filósofos não fazem o que dizem. É verdade que já fazem muita coisa quando falam e pensam honestamente. Se o comportamento deles fosse adequado às suas palavras, quem seria mais feliz do que eles? Então, é sobre isso que nós vamos conversar, coisas que a gente acredita e que a gente gostaria de fazer, talvez 100%, mas um pouco que se faça já pode ter grandes resultados. A minha apresentação, então, ela
dividida em 3 partes. Na primeira parte, vou falar um pouquinho de aspectos da atmosfera terrestre, a ação antrópica. Depois eu vou falar sobre alguns contrastes, né, que a gente vive, e abordar um pouco a questão das nossas escolhas e ações. Bom, sobre os aspectos da atmosfera terrestre e a ação antrópica, vou fazer um pouco uma reflexão sobre a interação da matéria e energia. Essa linha do tempo, ela resumidamente mostra desde o surgimento, né, da formação do nosso planeta até os dias de hoje, né? A Terra é um planeta que se formou há 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, e algo aconteceu de muito interessante há 3,5 bilhões de anos atrás, com o surgimento dos primeiros seres vivos, procariontes. São, né, organismos muito simples e que conseguiram sobreviver na atmosfera da Terra àquela época, que era uma atmosfera com baixíssima concentração de oxigênio, muito gás carbônico. Bom, passaram-se alguns bilhões de anos até o surgimento dos primeiros seres, também cianobactérias, fotossintetizantes, ou seja, organismos que passaram a utilizar a energia do Sol para ter seus processos metabólicos, né, ativos. E um dos produtos desses processos foi justamente o oxigênio O2. E começou a acontecer algo muito interessante. Os organismos vivos, esses seres fotossintetizantes, né, procariontes também, começaram a lançar na nossa atmosfera grandes quantidades de oxigênio, e essa alta concentração de oxigênio começou a ser tóxica para alguns organismos, mas eles, assim, começaram a se proliferar. Então, aqui nós temos o primeiro impacto dos seres vivos sobre a atmosfera terrestre, né? Nessa concepção, a vida na Terra não é simplesmente depositada em cima de uma rocha que contém água superficial e água subterrânea, né? O nosso planeta, na verdade, é uma relação entre os seres vivos e os minerais. Esse conceito de Terra como um organismo é uma teoria defendida por alguns ambientalistas, dentre eles o James Lovelock, não sei se vocês conhecem, e ele considera a Terra como Gaia, um grande organismo vivo. Bom, com essa grande mudança na atmosfera terrestre, temos então o surgimento, nos períodos posteriores, de vários animais, e dentre eles os hominídeos, e o Homo sapiens surge, então, no nosso planeta entre 200 e 300 mil anos atrás. Algo acontece, então, há cerca de 11.700 anos atrás, antes do presente, ou há 10 mil anos antes da era cristã, que é um período geológico mais estável, conhecido como Holoceno. Esse período ele tem como característica uma grande aumento, né, das sociedades na Terra e também do surgimento da agricultura pelos seres humanos e, consequentemente, os seres humanos passam a ser menos nômades e mais sedentários também. Bom, existe uma nova era geológica sendo considerada em função da grande industrialização da nossa sociedade. Essa era é chamada Antropoceno. Alguns pesquisadores, né, consideram que o início dessa era geológica se deu no finalzinho ali do século
18, com o surgimento das máquinas a vapor. Então, esse momento já começa a marcar uma grande interferência, mais uma grande interferência de seres vivos sobre a atmosfera terrestre. Mas é claro que não podemos desconsiderar outros fatores que influenciam a nossa atmosfera, que influenciam o clima no nosso planeta, né? Os ciclos solares também influenciam muito o nosso clima, possíveis colisões com cometas, com meteoros, enfim, tem uma infinidade de outros aspectos, mas também não podemos ignorar a participação da vida na Terra como sendo importante na composição da nossa atmosfera. Eu gosto muito desse esquema, ele é de um livro da Fundação Getúlio Vargas, e ele mostra, de uma maneira muito resumida, a nossa relação, né, a ação humana com a biosfera. Né? Então, nós temos aqui a energia solar, que é de extrema importância para a manutenção da vida na Terra, e essa energia ela promove, né, os seres fotossintetizantes, né, e também a produção de alimentos para os animais. Nós, seres humanos, além de utilizarmos essas fontes naturais, também utilizamos fontes não naturais e não renováveis de materiais e combustíveis fósseis. Toda essa utilização de materiais por nós, seres humanos, deu origem a um sistema econômico onde há a produção de bens e serviços, né, que utilizam as fontes da natureza, sejam elas renováveis ou não renováveis. E essa utilização das fontes naturais, elas vêm se intensificando cada dia mais. Isso tem um resultado, que é o depósito, né, de resíduos e poluição no solo, na água e no ar. Parte dessa energia também, da produção de bens e serviços, é degradada na forma de calor, e assim como nós recebemos a energia do Sol, nosso planeta também perde calor, principalmente à noite. Porém, nem todo o calor, uma parte fica retida pelos gases presentes na nossa atmosfera. Né? Bom, sobre a energia solar, nós temos uma radiação que chega ao nosso planeta, que é composta, né, de 3 principais faixas no espectro eletromagnético. A radiação ultravioleta, e essa radiação ultravioleta se subdivide em UVC, que é a mais ionizante, perigosa para a gente, a UVB e a ultravioleta A. Elas são mais ou menos determinadas de acordo com o comprimento de onda, tá? A radiação visível, que é a mais intensa, e a radiação infravermelha do Sol, mais ou menos nesse intervalo que é colocado aqui, 700, 2.500 nanômetros. Bom, eu gosto muito dessa figurinha, e ela vai aparecer em outros momentos da minha apresentação, que é uma figurinha de um artigo de Química Nova na Escola. Ele não é um artigo recente, ele é de 98, mas eu recomendo a leitura, ele é muito instrutivo para nós entendermos a questão, principalmente do efeito estufa. Mas essa figurinha, ela mostra a radiação, a intensidade da radiação do Sol, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou com o meu ponteirinho de laser. Deixa eu ver aqui. Tá, peraí. Não. Essa radiação do Sol,
ela tem uma janela espectral ali na região do visível e tem também a radiação emitida pela Terra, né? O nosso planeta, ele emite radiação infravermelha, só que em ondas mais longas. E aqui nós vemos a radiação que chega para nós aqui na Terra, do Sol, justamente nessa faixa do ultravioleta, do visível e do infravermelho, as ondas mais curtas do infravermelho. Eu acho que está dando para entender, né? Bom, como que a primeira interação, então, que a gente vê da matéria com a energia, em termos de atmosfera? A radiação UVC, ela é absorvida na estratosfera, né, numa camada mais alta da nossa atmosfera, ela é absorvida pelo oxigênio, né, estratosférico. A radiação UVB, ela é parcialmente retida nessa camada, né, uma boa parte dela é retida graças ao ozônio presente nessa camada mais alta da atmosfera. E os raios UVA chegam à nossa atmosfera e passa por ela e chega até a troposfera, e são raios, assim, também importantes para alguns processos vitais. Essa figurinha, ela mostra um detalhe interessante, ali na troposfera, que é essa camada mais próxima aqui da superfície da Terra, já algumas emissões, né, dos seres humanos, uma indústria, carros, e o ozônio, né, o nível de ozônio nessa superfície. O ozônio, ele é um gás altamente necessário para a proteção da nossa espécie, né, e outras também, por conta dos raios UVB, mas em nível troposférico ele representa um poluente. Bom, o ozônio e o oxigênio, no nível estratosférico, eles atuam de uma forma cíclica, de formação e decomposição. Esse ciclo é chamado de ciclo de Chapman. São reações não catalíticas de produção e destruição do ozônio no nível estratosférico. Isso acontece justamente pela absorção da radiação ultravioleta. No caso do oxigênio, ele se absorve fótons, né, de ultravioleta C, nessa faixa aí de comprimento de onda, 241 nanômetros, e no caso do ozônio, fóton de UVB, em 320 nanômetros. Tá? Esse ciclo de formação e destruição é natural e, graças a ele, a gente tem uma barreira anti-UVC e grande parte da radiação UVB fica retida, então, pelo ozônio estratosférico. Esse sim é importante para a gente. Uma outra representação aqui mostrada no lado esquerdo, as mesmas equações, digamos assim, né? Mostra, então, a formação, eu esqueci de mencionar, né, a formação do oxigênio atômico, nesse processo de fotólise, e formação do ozônio, e liberação também de calor. Né? O ozônio, então, é regenerado pela reação entre o oxigênio molecular e os átomos de oxigênio, e a presença de algumas outras moléculas ali que podem estar presentes, como no caso do N2, né? Esse processo libera calor. Esses gráficos aqui da direita mostram que, no nível estratosférico, a concentração de ozônio é maior, né? Esse bico aqui mostra a concentração maior de ozônio, e como é um processo que libera calor, as temperaturas também na estratosfera, em camadas mais acima, elas acabam aumentando, né? Se elevando um pouco mais. Aqui o outro gráfico, aqui no extremo direito, mostra que as camadas mais superiores têm temperaturas um pouquinho mais altas devido ao calor liberado nesse processo, nesse ciclo de Chapman. Bom,
Só que a nossa atmosfera, ela não tem unicamente na estratosfera, né, ozônio e oxigênio, né? Existem outras espécies, outros radicais presentes que podem interferir no processo de regeneração do ozônio estratosférico, né? Esses radicais livres, aqui representados por X, podem ser átomos ou moléculas. Um deles é o radical cloro, né? Cloro radical, NO radical, HO radical, CH3 radical. E esses radicais, eles podem ser gerados naturalmente pelo planeta Terra. Aerossóis marinhos, vulcões, podem gerar esse grupo de radicais. Então, a gente vê aqui nessas duas equações que esses radicais, eles reagem com o ozônio, liberando o oxigênio, né? E também reagem, né, quando são oxigenados, reagem com os átomos de oxigênio formados lá pelo ciclo de Chapman e também produzem oxigênio molecular, né? A equação geral mostra, então, a depleção do ozônio estratosférico. O3 mais átomo de oxigênio, 2 moléculas de O2. Ok. Só que, naturalmente, existe uma resiliência natural, né, à presença dessas espécies. Porém, essas espécies também são geradas em outros processos antrópicos. Um grupo de substâncias muito controversas são os clorofluorcarbonetos, os CF6 e outros similares da família, né? Essas substâncias, elas foram feitas, né, foram sintetizadas na década de 30, e elas são muito versáteis do ponto de vista industrial. Os CF6, eles podem ser utilizados como expansores em polímeros, né? A gente vê aqui um poliestireno expandido, podem ser usados em espumas, na refrigeração, em aerossóis, também como solventes, né? E eles são muito estáveis, são substâncias muito estáveis. O problema é que eles sofrem uma fotólise na ligação carbono-cloro e libera o radical cloro no ar atmosférico. Esse radical cloro é uma das substâncias aqui, né, que eu relacionei, que pode atuar na depressão do ozônio estratosférico. Tá? O tempo de residência dessas substâncias ainda é longo e elas passaram a ser proibidas, né, aqui no Brasil, por exemplo. Bom, esse problema junto ao ozônio no nosso planeta vem sendo observado desde o final da década de 70, principalmente nos anos 80, através de medições, né, que têm sido feitas em todo o planeta, e essa manchinha aqui é o polo sul do nosso planeta, e essa mancha em azul que nós estamos vendo são áreas onde houve uma diminuição do ozônio. Então, a gente observa que essas manchas elas estão tanto na intensidade quanto na extensão. Então, quanto mais azul escuro, maior, né, a depleção do ozônio também. Em alguns momentos, esse problema parecia estar controlado. Se nós olharmos aqui o ano de 2019, a gente vê que esse ozônio, quer dizer, esse chamado buraco, né, chamam de buraco, estaria assim, bem reduzido. Mas o que se observou em 2020 e 2021 foi um aumento dessa área, né? Isso é muito monitorado, é muito estudado. Por esse satélite aqui, por exemplo, Copérnicos, né? É feito todo um estudo e monitoramento e muita publicação também nessa área. Esse gráfico aqui é do site Metsul,
E ele mostra a variação, então, em quilômetros quadrados, né, do ozônio no hemisfério sul. Então, o que nós vemos aqui é um apanhado de 79 a 2018, aqui em cinza, e em 2019, como aquela foto mostrou, né, uma diminuição dessa área, está aqui em verde, né? Essa medição, essa área, ela geralmente ela aumenta no início da primavera, tá? É um fenômeno que acontece, porque com o fim do inverno, naturalmente, pode haver maior liberação desses radicais na atmosfera dos polos, então, é sempre monitorado o ano inteiro, mas já se espera um aumento ali em setembro, só que nos anos de 2020 e 2021 está aqui em vermelhinho, o aumento foi significativo. Então, é necessário fazer muitos estudos para ver o que está acontecendo com essa questão do nosso ozônio. No ano de 87, então, foi feito um tratado internacional conhecido como Protocolo de Montreal, vocês devem já ter ouvido falar, né? E que visou proteger a camada de ozônio, né, por eliminação e produção e consumo dessas substâncias responsáveis por sua destruição, as SDO. É um acordo internacional e no Brasil foi promulgado pelo Decreto 99.280 do ano de 1990. Né? Então, o Brasil aderiu ao protocolo e nós temos, inclusive, resolução do CONAMA, que trata especificamente desse tipo de substância. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Então, essa resolução 267 de 2000, no seu artigo 1º, diz que é proibido em todo o território nacional a utilização dessas substâncias controladas do Protocolo de Montreal, e aí a resolução traz anexos que listam as substâncias, né, e que destroem a camada de ozônio. Então, sistemas, equipamentos, instalações, produtos novos, nacionais e importados, né, qualquer produto utilizado sob forma de aerossol, exceção para alguns fins medicinais, tem ali o artigo, equipamentos, instalações de ar-condicionado, frigoríficos, ar-condicionado automotivo e uso como solvente. Então, um problema detectado pela ciência, né, virou realmente uma política pública, tornou-se uma legislação no Brasil e em muitas partes do mundo também, e é uma forma de ter um controle sobre essa liberação do ozônio, né? Agora, é claro que é importante fazer um monitoramento e entender essas variações ao longo do ano. Será que existem emissões não declaradas? Será que são fatores climáticos? Bom, a segunda interação importante para a nossa atmosfera é a interação da radiação infravermelha, de todas as radiações, mas principalmente da infravermelha, num fenômeno que é chamado, por analogia a uma estufa, né, de efeito estufa. Né? Então, se toda a radiação que chegasse à Terra fosse refletida pelo mar e pela Terra, nós teríamos assim um planeta muito frio. Graças à presença da nossa atmosfera e gases que são capazes de absorver a radiação infravermelha e emiti-la, né, nós temos uma temperatura média global em torno de 15 graus. Bom, essa radiação que chega na Terra, ela pode ser refletida, e aqui esse esquema tem alguns percentuais, ela pode ser refletida, né, de volta para o espaço sideral, e ela pode ser absorvida por poeiras, pelos gases, pode ser refletida por nuvens, refletida pela superfície
do oceano, da Terra. E, como eu disse anteriormente, o nosso planeta ele também emite radiação infravermelha, né? Que também pode ter vários percursos. Ela pode ser emitida diretamente para o espaço, ela pode ser absorvida pelos gases, por nuvens, e refletida de volta para a Terra. Então, os caminhos são diversos. E esse trajeto, né, da radiação solar e da radiação terrestre é algo natural e benéfico para a manutenção da vida no nosso planeta. Então, voltando àquela figurinha que eu mostrei no início, a radiação solar é a mais intensa, bem mais intensa que a radiação emitida pela Terra, né? A radiação solar tem um espectro mais variado em termos de energia, tem ultravioleta, visível, infravermelho, e a radiação emitida pela Terra é basicamente radiação infravermelha. Tá? Bom, só que, de acordo com a composição da atmosfera, nós vamos ter um comportamento diferenciado desses gases, né? Então, a absortividade desses gases atmosféricos, ela é diferente, né, para cada tipo de gás. Isso tem relação com a composição química do gás, com os tipos de ligações químicas, com a geometria molecular, uma série de fatores. Nós temos aqui, então, essas duas faixas mais cinza seriam janelas espectrais, ou seja, a radiação visível, ela praticamente não tem, nada absorve a radiação, muito pouco, né? Ali a gente tem ali uma pequena absorção de ozônio, oxigênio, mas ela é uma radiação que ela entra diretamente aqui para a nossa superfície, assim como a radiação emitida pela Terra, ela tem uma janela espectral que não encontra muitas barreiras e é emitida para o espaço. Porém, se nós olharmos bem, a gente percebe que na faixa do ultravioleta tem absorções por oxigênio e ozônio, que eu mostrei anteriormente, tá? E ali naquela janela espectral da radiação terrestre, aqui nesse gráfico, que a segunda assinatura aqui, que é do ozônio e oxigênio, tem uma absorção interessante aqui na janela de emissão da Terra. É onde que o ozônio ele é um poluente em nível troposférico, é considerado um gás de efeito estufa também, né? E o CO2 tem também absorções aqui na faixa do infravermelho, assim como a água. A água também ela tem um efeito estufa sobre a atmosfera, naturalmente, né? Bom, de forma muito resumida, a gente pode entender essas absorções como sendo relacionadas aos movimentos vibracionais das moléculas. A radiação infravermelha incidente, ela tende a se... ela incide sobre essas moléculas. Aqui eu estou dando um exemplo do CO2, né? E ela pode amplificar esses movimentos vibracionais. Aqui eu destaco dois deles, que são os movimentos ao longo, né, das ligações C dupla O, que seriam movimentos axiais, simétricos e assimétricos, e também vibrações angulares, né? A molécula de CO2 ela é linear, é assim que a gente a entende como linear e com momento dipolar igual a zero. Porém, durante essas movimentações, ela pode formar um dipolo variável e absorver o infravermelho em determinados comprimentos de onda de forma eficiente, né? E também quando ela faz os movimentos angulares, tá? Então, esses modos de vibração da molécula gasosa são vibrações que geram um dipolo variável. Essa vibração gera um campo eletromagnético oscilante,
que leva a um acoplamento com a radiação infravermelha, e daí se tem um processo de absorção e reemissão da radiação, né? Então, só que isso vai variar de molécula para molécula, tá? O2, N2, moléculas lineares ou mononucleares, não são muito eficientes nesse processo. Então, aqui eu estou mostrando, eu não mostrei o espectro de absorção do metano, mas ele também absorve no infravermelho, o ozônio também, o dióxido de carbono, água, monóxido, não são os gases mais abundantes na atmosfera, pelo menos não eram até em níveis pré-industriais, porém, o aumento da concentração desses gases na atmosfera que é preocupante, né? Aumenta a temperatura média do planeta. Mas não é só isso, né? Esses gases são chamados de gases de efeito estufa, eles têm um tempo de residência na atmosfera também diferenciado de gás de um para o outro, né? O dióxido de carbono, por exemplo, essa tabelinha aqui é do ano de... Ela mostra dados de 1990, existem dados mais recentes, mas eu achei ela bem interessante, porque ela traz o aumento desses gases no nível pré-industrial e até a década de 90. O que nós vemos é que dióxido de carbono, metano, o CFC11, o 12, óxido nítrico, eles aumentaram muito do período pré-industrial até o presente, né? Uns até zero, porque o CFC é uma família que surgiu no século XXI, então nem havia aqui nesse período de tempo. Então, a concentração deles é variada, e aqui a última linha mostra o tempo, mais ou menos, de residência desses gases na atmosfera. Então, o CO2 tem um tempo de residência muito grande. O metano, menor deles, né? E os gases da família dos clorofluorcarbonetos têm um tempo de residência bem longo, assim como o óxido nítrico. Um outro dado interessante em relação a esses gases é o potencial de aquecimento global. É uma conta que se faz em relação ao carbono equivalente. Então, o potencial de aquecimento dos gases não é igual, é diferente. Ao CO2 se atribui o potencial PAG, ou GWP, 1. Ao metano, de acordo com essa referência aqui de 2009, é 24, e N2, 270. Agora, pasmem, o CFC12, 7.100. Né? Então, no caso das emissões de gases de efeito estufa, elas têm não só um aspecto quantitativo, mas qualitativo, relacionado a esses dois fatores, ao tempo de residência e ao potencial de aquecimento global. Por isso que se fala muito na questão do metano, né? Porque ele tem um potencial bem maior do que o CO2. E os CFCs, que são gases extremamente deletérios, né, para o ozônio estratosférico, também são gases de efeito estufa. Então, eles são ruins nos dois casos. Então, eliminar esse tipo de emissão é extremamente importante e ele tem um potencial enorme. Essas relações de potencial de aquecimento global, elas variam muito, né? Naquela tabela, o metano tinha um potencial 24. Eu quis trazer essa tabela, é um recorte, né, de uma tabela do GHG Protocol, que é um site, né, que mostra esses valores de potencial de aquecimento de diversos gases. E essas tabelas elas passam por revisões, né? O próprio IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, faz relatórios a respeito desses gases. E o último aqui, a última coluna aqui à direita, mostra o relatório aqui, a R5, atribuindo
o potencial 28 para o metano, e não mais 24. Tá? Por que isso é importante? É importante a atualização, porque alguns gases, essa tabela é muito maior, só coloquei um pedaço aqui, existem gases que nem estavam reportados nessa tabela, como esse CFC13 aqui, nos anos 90, e agora os valores dele foram ajustados aqui para 13.900. Então, essas atualizações são importantes, porque isso movimenta todo o mercado de carbono, que já está sendo bem estabelecido na Europa, e a expectativa é que ele se consolide em todo o planeta. A relação do CO2 com a atividade econômica, com o sistema econômico, ela pode ser observada nesse gráfico. Esse gráfico ele já foi apresentado a vocês numa outra apresentação de um outro palestrante, e ele é muito interessante, que ele traz assim um detalhe de queda do CO2 justamente após uma grande crise financeira, né? Então, nós vemos aqui ele está pontuado, né, com as crises financeiras, e em 2008 teve um colapso financeiro e uma queda de emissão. Parece pequena, mas é uma queda. E a previsão de 2020 era que houvesse também uma queda por conta da pandemia, que nós ainda estamos nela, né? Então, esse gráfico ele relaciona então a produção de CO2, né, a emissão desses tipos de gases, com a atividade econômica, com a economia, com o modelo econômico, na verdade, né, com o modelo de alto carbono que nós ainda estamos utilizando. Esse segundo gráfico, ele relaciona a emissão de CO2, né, em bilhões de toneladas, desde 1880 até 2015, ele não traz o dado até os dias de hoje, e a elevação da temperatura, né? Então, o que a gente percebe até o ano de 2015 foi um aumento de 0,8 graus na temperatura, e uma tendência sempre de elevação da temperatura. Aqui no período da Segunda Grande Guerra, né, em 1940, 45, por conta, né, dessa atividade de guerra, certamente que tem uma relação com a emissão de CO2. Mas o que a gente vê aqui é uma correlação entre emissão de CO2 e aumento da temperatura do aquecimento global em nível mundial. Esse último gráfico aqui mostra um ciclo, né, de variação na concentração do CO2 na atmosfera em partes por milhão. Eu tinha mostrado anteriormente uma tabela onde estava em 300 e pouco nos anos 90, e o que a gente vê aqui em 2008, por exemplo, é uma variação entre 406 a 411, mais ou menos, partes por milhão de CO2. E esse ciclo ele vai se repetindo, mas sempre com uma elevação na concentração de CO2. Então, a gente olhando aqui a coluna, né, a linha, o eixo aqui da esquerda, a gente percebe que a concentração de CO2 vai aumentando, agora, nos últimos anos, né? E aqui tem um dado importante, que houve, né, uma diminuição nessa emissão, aqui em azulzinho, né, por conta do impacto da Covid e do lockdown, alguns que foram feitos, né, isso certamente mexeu com a economia, mas mesmo assim, não houve um decréscimo tão importante como se era de esperar, né, como se a gente pudesse esperar uma queda abrupta nessa emissão, mas não foi tão grande assim. Tá? Só foi um pouco menor por conta da Covid. Nós estamos falando de temperatura
e atmosfera, mas esse aquecimento tem implicação no mar, por exemplo, né? Esse gráfico ele traz, é da Agência Americana de Meio Ambiente, ele mostra de 1880 até 2020 a temperatura média global da superfície do mar. Então, o aquecimento da atmosfera está se refletindo também no aquecimento da superfície marinha, que a gente vê também é uma tendência ao aumento e, com certeza, traz consequências para os ecossistemas marinhos. Esse gráfico sobre aquecimento global, ele é recente, é um gráfico da Climate Action Tracker, né, que é um consórcio de institutos de pesquisa que atuam como um observatório do clima, né, com dados que vão sendo gerados, não só científicos, mas econômicos, políticos, e eles trazem, né, esse gráfico agora de 2021, de novembro desse mês ainda, eles fazem algumas projeções, né? E, assim, o que a gente vê nessas projeções é que, mesmo em cenários muito otimistas, projeções de aquecimento até o final do nosso século, né, de 2000, até 2100, até o final do século, é que, na melhor cenário, haverá, sim, um aquecimento global, né? Um cenário bem idealizado. E, em cenários otimistas, a temperatura se eleva um pouquinho mais, 1,8. Essas projeções são modelagens, tá, pessoal? São modelagens, não significa que vai ser assim, são modelagens com base nas propostas que os países têm feito, até promessas, simplesmente, tá? Então, eles formam cenários, mas em todos os cenários a gente observa que o que é esperado até o final do século é um aumento da temperatura média do planeta. Existem outros cenários, até desse próprio site, até um pouco menos otimistas. Esse foi um mais recente, após também esses acordos que aconteceram na COP26, né? Os acordos, né, e convenções sobre o clima vêm acontecendo desde os anos 70. Gente, deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Desde os anos 70. E nem sempre, no meu entender, a população, as sociedades ficaram muito bem esclarecidas sobre esses acordos, né? E talvez agora, né, com a internet, essa comunicação, essa informação possa ser melhor disseminada. Desde os anos 70, eram feitas previsões, né, por economistas, cientistas, ambientalistas, de que a natureza infinita era um mito. A natureza ela tem um limite que precisa ser respeitado. Ela precisa de um tempo para se recompor. E ninguém estava muito preocupado com isso. Então, essas questões ambientais e de direitos humanos já tinham sido levantadas desde 72, na Conferência de Estocolmo, né? Na Rio 92, né, 20 anos depois, foi elaborada, então, essa Convenção Quadro das Nações Unidas especificamente para o clima e a formação das COPs, né, a Conferência das Partes. A primeira foi em 95, esse ano, a 26ª. O protocolo de Kyoto foi uma primeira tentativa de acordo internacional entre os países, foi em 97. Em 2015, então, tivemos o Acordo de Paris e as NDCs, que são promessas, né, compromissos dos países sobre metas de redução de emissões, para manter a temperatura abaixo de 2 graus, tendo-se como referência a temperatura do planeta média, né, em épocas pré-industriais. E esse ano, nós tivemos agora, até o dia 12 desse mês, né,
Em 2021, a COP26, que foi sediada na Escócia, a 20ª Conferência das Partes. Acho que todo mundo, de alguma forma, ficou ciente desse evento. E ele foi muito interessante porque os Estados Unidos também protagonizaram, né, a sua participação, era algo muito esperado. E é um país importante nesse cenário por causa da sua grande atividade industrial. Rapidamente, então, eu vou mostrar aqui um quadro que eu achei bem didático sobre o que resultou essa COP26. A ideia é atingir o zero líquido até 2050. Então, a maioria dos países, ou por força de lei, ou apenas por promessa, acordaram em reduzir até 2050, atingir o zero líquido de emissões. Alguns até se anteciparam, inclusive a Alemanha, país altamente industrializado, porém, alguns países protelaram para além de 2050, dentre eles a China. A Índia, pior ainda, 2070. Então, o que se conclui é que os acordos sobre o clima não são acordos fáceis, é preciso melhorar muito as políticas internas e externas nesse sentido. Desde 2015, né, as Nações Unidas, então, propuseram uma agenda de desenvolvimento baseado numa sociedade mais sustentável, e essa agenda conta com 17 objetivos e metas. Dentre esses objetivos e metas, tem aqueles contemplados com um cunho mais social, outros econômicos, e alguns deles bem voltados para o meio ambiente. Mas, no final das contas, todos eles se relacionam, né? Porque se a gente fala de água potável, a gente está falando de vida na água, a gente está falando de ação contra a mudança global do clima. Então, esses objetivos estão relacionados. Isso sem falar na questão da saúde, erradicação da pobreza, fome. Um desses objetivos é dedicado à ação climática, o de número 13, adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos. As medidas são urgentes porque o processo está sendo muito acelerado e os impactos negativos são muito grandes. Agora, a segunda parte, agora eu vou correr um pouquinho mais, ela fala sobre os contrastes da nossa sociedade. Eu vou trazer alguns, poderia trazer muitos outros, mas eu achei interessante falar um pouco da nossa pegada ecológica. É um termo, não sei se todos já ouviram falar, né, está muito na moda, pegada ecológica, ela se relaciona com o impacto do nosso consumo, né, dos nossos processos na natureza. Então, a pegada ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental, que avalia a pressão desse consumo das populações humanas sobre a natureza, principalmente as industrializadas, né? Nós temos várias populações no nosso planeta. Então, um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que, em 2020, o número de telefones celulares, aqui no Brasil, tá? Só aqui no Brasil, superou o número de brasileiros. Nós temos, em 2020, tivemos, né, 234 milhões de smartphones no Brasil. Para cada smartphone, a emissão de CO2 é de em torno de 16 quilos. Então, imagina isso multiplicado por 234 milhões. Imagina se as pessoas quiserem trocar de telefone todo ano. Mas não é só um impacto da emissão de CO2, é no solo, no uso da água, né? A gente usa água para os nossos processos industriais também, o uso de terras raras, né? Os resíduos de mineração pesados, ácidos, gases e material radioativo, impacto nas florestas, solo
e água. Então, o nosso padrão de consumo, ele precisa ser repensado. Chega no final do ano, as empresas lançam vários modelos de telefone diferentes, e é uma tentação adquiri-los, mesmo que o nosso telefone esteja em bom estado, né? Um outro exemplo que eu trago é em relação às viagens aéreas, as emissões de CO2 de uma viagem aérea. Esse site, desan.org, ele faz um cálculo dessa emissão, tem para vários outros tipos de processos, tá? A emissão de uma viagem do Rio de Janeiro a Paris e de volta, ela libera cerca de 2.386 toneladas de CO2. Né? Então, as viagens aéreas são uma grande fonte de emissão de CO2. Existem muitas outras também, né? Que são só exemplos. E as empresas, né, até para se alinharem às normas e ganharem, né, receberem selos verdes, elas têm buscado a emissão zero, né, de diversas formas. No caso das companhias aéreas, a substituição de querosene de aviação por biocombustíveis, tá? O cliente corporativo, ele pode pagar a pegada de carbono, fazendo doações para projetos socioambientais. Isso está nos sites de algumas companhias aéreas, tá, pessoal? Né? Todas não. Também por redução de ruído, resíduos e outros impactos, e também a busca por certificações, né, como a norma ABNT 14001. Né? As empresas certificadas, elas valorizam a sua marca, elas valorizam as suas ações na Bolsa de Valores. Mas, mesmo assim, essa primeira metade do século XXI, né, e nós herdamos as mazelas do século passado, ela ainda é um mundo de contrastes. Né? Esse ano de 2021, por exemplo, nós tivemos a chegada da Perseverance no solo marciano. Ela está lá, enquanto a gente está aqui no seminário, ela está rodando, né, a superfície de Marte, coletando amostras, mandando dados para a Terra, né, sobre o solo, sobre a atmosfera. Ou seja, uma tecnologia altamente sofisticada que consegue levar um objeto do tamanho de um Fusca a 7 meses de distância da Terra. E, enquanto isso, a gente vive as nossas crises humanitárias. Esse ano foram várias, uma delas muito marcante foi a chegada dos marroquinos em Ceuta, em maio. Muitos jovens, crianças, famílias, adolescentes, né? São imagens muito fortes e que nos levam a pensar tanta tecnologia, como que a gente ainda está passando por esses problemas? Alguma coisa está acontecendo, né? Nosso país, gente, eu vou dar uma acelerada aqui por conta da hora, a gente tem um uso de energia renovável bem interessante em relação ao mundo, e a geração de energia elétrica também, em relação ao mundo, é 83%. Então, o nosso país, ele, em termos de energia renovável, geração de energia elétrica, tem até um desempenho interessante. Pode melhorar, deve melhorar, mas até bem interessante. E esses dados mostram, são de 2018 e 2019, as fontes, né, de energia do Brasil e do mundo, tanto para a matriz energética quanto para a elétrica. Nós, aqui no Brasil, usamos a hidráulica, cana-de-açúcar, né? Nós temos uma fatia de renováveis bem maior do que a média mundial, e também para a energia elétrica. Ótimo. Mas eu gosto de trazer bem esse dado aqui, não tem a ver diretamente com a atmosfera, mas é algo que me incomoda muito, pessoalmente, é a questão o cenário, né, do saneamento no Brasil. Nós ainda temos no Brasil a maior parte do nosso esgoto não é tratado. Tá? 49,1% pelo site aqui do CIMES diz que é tratado, mas nós temos ainda a maior parte não tratado,
E há uma grande diferença do saneamento brasileiro por região do Brasil. A região norte é o pior cenário, seguido da região nordeste, né? Uma região que tem tanta água, mas um saneamento ruim. Os dados de água potável também não são muito animadores, mas o esgoto é terrível, né? E eu não, assim, o que nos leva, né, a ter esses cenários? Qual é a nossa relação com a natureza, né? Eu tirei duas dessas fotos aqui são minhas, outras não. Aqui a foto da esquerda é numa esquina de uma escola, e tem um colchão, esse local tem coleta de lixo, e em frente à escola um canteiro totalmente destruído, ninguém plantou nada, nossa relação com a natureza é ruim, resíduo sólido é jogado, um colchão, e será que é por falta de um sistema de coleta de entulhos dessa prefeitura? Não se sabe, né? A segunda foto retrata a Praia da Barra, um dos IPTUs, né, altos e casas e apartamentos e condomínios de alto padrão, e toda essa água escura que nós vemos é esgoto do sistema lagunar. E a gente espera que esse cenário melhore, mas que relação estamos tendo com a natureza? Poder público e população. Essa outra foto mostra uma árvore que foi cortada numa rua, e no lugar dela nada foi plantado. Pode ser que ela fosse inadequada para o local, mas nada foi plantado ali que substituísse. E a última foto aqui da direita é uma pessoa, alguém em situação de rua, e a gente vê esse tipo de coisa e acaba achando até normal, né? Escolhas e ações, agora eu estou terminando mesmo, tá, pessoal? Eu trago um exemplo aqui muito interessante, tem vários, né? Mas eu gosto muito de mostrar o exemplo dessa professora, né? Estamos aqui entre professores, a professora Wangari Maathai, infelizmente, não está mais entre nós, ela foi prêmio Nobel de 2004, queniana, ela reflorestou uma área do Quênia, porque ela conseguiu mobilizar toda a população para replantar milhões de árvores, 30 milhões de árvores. A ONG se chama Cinturão Verde, quem quiser mais informações, é só buscar, está lá na internet, e foi uma pessoa assim, incrível, ela conseguiu recuperar muitas áreas e trazer a água de novo, né? Porque há uma dependência da água com a vegetação. Agora, um exemplo mais próximo, ali no Gramacho, né, tem o aterro sanitário de Gramacho, que foi desativado. Em 95, a situação do manguezal era muito complicada, e em 2021, o que se tem de notícia é que o manguezal está sendo recuperado nessa região. O manguezal é importante para a procriação de espécies, para a fixação de carbono. É claro que a área do lixão do Gramacho ainda vai demorar muito para se recuperar, mas a natureza ela dá uma resposta quando as ações corretas são feitas. Esse último exemplo aqui eu achei muito interessante, foi um senhor que plantou ele fez um corredor verde, ele mora na zona leste de São Paulo, e ele plantou diversas árvores, espécies da Mata Atlântica, e trouxe muitos benefícios para a comunidade que mora ali. Se a gente olhar bem, tem uma diferença entre as residências do lado direito com as do lado esquerdo, e com essa iniciativa ele proporcionou um maior bem-estar para os moradores dessa comunidade. Muito do que eu mostrei aqui tem relação com esses serviços ecossistêmicos da área florestada, que é importante para a captação e estoque de carbono. Agora a gente está falando em mitigação, né, do problema, evita o processo erosivo do solo, traz saúde e bem-estar, protege as nascentes, evita o assoreamento, preserva a biodiversidade,
também fortalece a cultura e pode gerar empregos verdes, né? Aqui a prática do plogging, que é você fazer jogging, né? E corrida e catar o lixo que você encontra. Eu conheço grupos que fazem coleta de resíduo sólido em praias, são vários projetos, é uma coisa muito bacana de educação ambiental. E toda escolha é um posicionamento político, não tem jeito. Até a indiferença é um posicionamento político. Quem se diz indiferente está fazendo uma escolha, né? Nós vimos recentemente a suspensão da cobrança de sacolinhas de supermercados no município de São Gonçalo e Maricá. Os vereadores aprovaram isso, é um retrocesso, porque sacolinha plástica gera resíduo sólido, e é uma total indiferença ao que o mundo está pedindo. Também existem pessoas que são bastante conscientes, mas, mais do que consciência, a gente precisa de atitude, né? Eu gosto muito dessa frase do Marshall, quando ele fala que nós ficamos muito perigosos quando não temos consciência de nossa responsabilidade por nossos comportamentos, pensamentos e sentimentos. O que nos leva a mudar, né? São as nossas crenças, as nossas atitudes, a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento, qual a relação de pertença que nós temos com a nossa rua, com o nosso bairro, com o nosso local de estudo, de trabalho, com os lugares que a gente visita, que acha tão bonito, mas que relação nós temos afetiva com esses locais, né? Desde 2020, agora mudando um pouco para a questão da atitude, né? Nós estamos oferecendo esse curso sobre mudanças climáticas e efeito estufa. Esse ano eu tive a grande satisfação de trazer para o grupo a Fernanda, o Adriano e o Rafael, são professores da educação básica, do meu grupo de pesquisa também, estão somando aí a equipe, e além desses professores, também as monitoras de graduação, que quiseram participar, estão participando do curso. Foi um curso inicialmente voltado para professores, mas houve procura de outros profissionais também, e nós resolvemos acolher as pessoas, né? Sinal de que as pessoas querem conversar sobre isso. E tivemos, inclusive, um aumento de inscrições. E esse ano também nós fizemos uma amostra virtual de projetos, uma equipe, né, com a professora Cássia, a professora Graciela, a Juliana, a professora Juliane, Leonardo, eu e o Wallace. Nós fizemos uma equipe, também convidamos alunos para avaliar os trabalhos, e nós vimos que assim, as pessoas ainda desconhecem muito a Agenda 2030, os ODS, e a ideia foi criar um banco de projetos para dar visibilidade a esses projetos. Quem quiser pode consultar aqui no site da Agenda 2030 e estar lá, tá? Nós tivemos um alcance de mais de 1.200 pessoas com esse evento feito esse ano. Pessoal, aqui os ODS contemplados nos projetos aprovados, inclusive o 13, mas teve muito ODS 3 e 4. Bom, eu finalizo dizendo que, nas palavras do Leonardo Boff, que a vida será o farol orientador, né? Se a gente quiser fazer uma transição. E a política e a economia não estarão a serviço da acumulação, mas da vida, assim esperamos, né? O consumo, para que seja universalizado, será sóbrio, frugal, solidário, e a sociedade será suficientemente e decentemente abastecida. Pessoal, desculpa aí ter me estendido um pouquinho mais. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? E agora eu vou voltar para a sala e vou interromper. Como é que eu faço aqui? Parei, né? Pronto. Muito bem, Paula.
Eu agradeço, parabenizo, né, a apresentação. Obrigada. Eu vou abrir a palavra agora para a plateia, principalmente nossos alunos, né, que podem agora, enfim, tecer observações, dúvidas. Deixa eu ver aqui o chat, se tem algumas coisas, tem alguma coisa. Obrigada, gente. Elogios, né? A Priscila mandou beijos, a Fernanda, parabéns, professora. Obrigada. Vamos ver se alguém levanta a mão. Vamos conversar, gente. Se tiver alguma reflexão a fazer... Ó, a Raquel levantou a mão. Então, Raquel. Oi, Raquel. Por que será, né, professora? Muito bom. Professora, foi muito boa se passar assim que a senhora deu inteiro, né, nesse tema. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Eu tenho o prazer de ter tido essa conversa com você num momento muito importante. Muitas das coisas que você me falou ficaram realmente na minha cabeça e contribuem para a minha escrita, né? Fora a contribuição da minha orientadora, né, da professora Jussara que está aqui, da professora Priscila, que traz o outro olhar, né? E a gente acaba trazendo toda essa coisa múltipla que é a educação ambiental e que tem que ser, né? Mas, assim, muitas vezes a gente se depara, e aí eu gostaria que você falasse para a gente com a sua experiência, com essa crítica, que é pertinente, toda crítica ela vai construir o nosso argumento, né? Mesmo que seja um contra-argumento, né? Mas, assim, nessa crítica de usar a Agenda 2030. Para mim, particularmente, a crítica ela soa assim, quando a gente fala assim, não vou falar em Marx porque é comunismo, e não vou falar na ONU porque é do capitalismo. Quer dizer, vai falar de quê? E se a gente começar a delimitar o que a gente vai falar ou não vai falar, parece que a gente não constrói como sociedade, como comunidade. Eu gostaria de ouvir um pouco você sobre isso. Sim, Raquel, são críticas, né, que a gente ouve e elas são válidas. Eu era também um pouco até ingênua em relação a isso, mas a gente não pode ser ingênuo. Existem interesses, né, interesses por trás de tudo isso, múltiplos interesses. Eu acho que a gente tem que falar de tudo, sim, porque eu coloquei muito aqui para vocês uma perspectiva de uma sociedade industrializada, mas a nossa sociedade ela é múltipla. Nós temos outras sociedades que não têm o nosso padrão de vida, que não têm o nosso padrão de consumo, até por escolha dessas sociedades. O problema é que o nosso estilo de vida está impactando essas sociedades também. Não é justo. Não só as sociedades, mas também os ecossistemas, a fauna, a flora, né? Se você lê alguma coisa sobre Chernobyl, é triste. O que está acontecendo com os animais daquela região? Né? Um impacto terrível por uma atividade humana. Está lá, fora o mal que fez às pessoas. Então, eu acho que a gente tem que ver as coisas com alguma crítica, sim. Nós não devemos vender a Agenda ODS, né, a Agenda 2030, como a salvação. Mas ela é interessante, pelo menos, o que eu vejo assim, nesse histórico da ONU, pelo menos, ela ofereceu assim, um norte. Vamos tentar alcançar esses objetivos e metas. E isso depende muito da política. A Agenda 2030 é uma coisa séria, ela não é só os quadradinhos coloridos, né? Ela usa dados do IBGE, dados de institutos, aferição do alcance desses objetivos para movimentar políticas, porque quando você mede alguma coisa e você tem um resultado, a partir daquele resultado, você tem que ter algum tipo de atitude, movimentar algum tipo de política pública, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, que conhecer a agenda, cada um dos objetivos, porque eles são objetivos que passam também pela questão social, muito fortemente, né? A agenda, e
antes de tecer críticas. Muitas pessoas criticam até sem conhecer. As pessoas precisam conhecer para criticar. Agora, é claro que o conceito de sustentabilidade ele não é um conceito único. A meu ver, ainda é um conceito em construção. Você está falando de sustentabilidade para quem? Agora, uma pessoa, os capitalistas, né, os acionistas na Bolsa de Valor, eles vão se interessar por empresas que tenham ações valorizadas, né? E hoje, o que está valorizando muitas ações é esse índice de sustentabilidade, que é o ISE, né? E para as empresas adquirirem esse índice, elas têm que passar por auditorias, por verificação, por adequação a normas, né? ESG, 14.001. Então, existe um interesse capitalista, porque esses selos valorizam a empresa, mas as empresas vão perseguir este selo na medida que nós, população, cidadãos, cobrarmos essa postura das empresas. Tá? Então, eu não quero uma empresa que polua, eu não quero uma empresa que faça testes em animais, eu não quero uma empresa que use mão de obra análoga à escravidão, mão de obra infantil, por exemplo. Então, é esse posicionamento, né, que nós temos que ter, que também vai influenciar as empresas, e as empresas vão buscar essa adequação. Elas não estão fazendo isso só por bondade, elas têm um interesse em ter esse tipo de coisa. Então, assim, tem a visão capitalista, mas eu acho que parte muito da gente, tá? Da gente. Não sei se eu te respondi. Nós não podemos ser ingênuos. Temos que ser críticos, mas... E nem podemos nos furtar ao debate também, mesmo com o contraditório, mesmo com as críticas. Respondeu perfeitamente. Obrigada. Muito bem. Mais alguém? Eu ia fazer um questionamento, Paulo, com relação a exatamente o que você falou aí no final, que é essa questão do desenvolvimento sustentável, né? Como é que essa coisa que não existe uma definição, digamos, consensual para isso, né? O que seria, né, possíveis visões desse conceito de desenvolvimento sustentável, a quem favorece, né? Será que favorece realmente a população de uma maneira geral ou não? Não sei se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Você está sem som. Esse conceito ele foi apresentado no final da década de 80, né? Uhum. Lá na própria ONU, e ele fala, o conceito clássico é ter padrões, né, de sociedade que garantam o futuro das próximas gerações. Mas como fazer isso pensando na questão social, garantindo emprego e renda para as pessoas, para todas as pessoas. O grande problema é que você tem uma concentração de renda muito grande, num percentual muito pequeno da população. E a maioria das pessoas sequer tem acesso a bens e serviços básicos para viver, a saneamento básico, né? Então, assim, o nosso país, por exemplo, energias renováveis, né? A Caixa Econômica agora lançou um programa de financiamento de painéis solares, não sei se vocês estão sabendo, né? Por conta da COP26, mas a gente ainda sofre as mazelas da falta de saneamento. Isso vai impactar na saúde da população, geralmente a população mais pobre que paga o pato, né? Na qualidade da água dos nossos mananciais, né? Então, nós vimos aí a concessão da SEDAI, para quê? Para tentar melhorar um pouco aquele ponto de captação lá do Guandu, que é terrivelmente poluído, né? E tentar dar continuidade ao programa de despoluição da Bahia,
sei lá, aquelas lagoas, sistema lagunar ali da Barra da Tijuca, terrível, atinge também as populações de baixa renda, que também moram ali tem comunidade também, né? Então, assim, eu acho que o conceito de sustentabilidade, de garantir o futuro, ele não pode estar apartado da questão social e melhor distribuição de renda. Quando a gente fala em distribuir renda, as pessoas distorcem o discurso, mas ela precisa acontecer. A gente precisa contemplar melhor a população e repensar o nosso padrão de consumo geral mesmo, né? E melhorar algumas políticas no Brasil, principalmente a política de resíduos sólidos, né? Nós temos, às vezes, um resíduo e a gente não sabe o que vai fazer com ele e acaba jogando na natureza. Então, assim, o que eu acho, Guilherme, é que as soluções, elas são possíveis. E quando a gente manda um Fusca para Marte, que foi o que nós fizemos, né? As soluções, elas existem os caminhos, sim, mas é preciso que a nossa população ela esteja consciente. Um exemplo, em 1970, essa reunião lá em Estocolmo, isso veio nos livros didáticos, quando você fez o ensino fundamental, médio, não foi divulgado. Educação ambiental ainda é um desafio. Agora apareceu mais na BNCC, né? Mas eu noto que é um desafio muito grande. Então, eu acho que existe um atraso nesse diálogo. O diálogo foi muito atrasado, né? Não sei se eu te respondi, Guilherme, mas... Não, assim, eu acho que não é uma questão simples, né? Eu acho que essa distribuição de renda absolutamente medonha, né, que a gente tem, é terrível, né? Como é que a gente vai inverter essa coisa? Não sei, isso tudo passa por vontade política, né? E que assim, imediatamente nós não temos controle, né? Um controle imediato disso, né? Então a atuação também é importante que a atuação seja a nível coletivo, né? Daí a importância também desse nosso papel de professor como multiplicador dessas ideias, dessas iniciativas que podem começar na escola, né? Sei lá, juntando lixo, separando lixo, mas também tendo essa visão maior, né? Essa visão maior, porque quem são os principais poluidores? Será que é o lixo doméstico que polui mais? Enfim, trazer também essas discussões para a sala de aula. Eu não sou especialista nessa questão da química ambiental, mas eu vejo muito isso também, né? A gente é importante, claro, a gente ter a consciência digamos, domiciliar mesmo, né? De fazer uma coleta seletiva, mas também é importante a gente poder reivindicar que organismos maiores também o façam, né? Enfim, mas eu gostei muito da sua apresentação, enfim. Tem muita coisa para a gente conversar. A gente tenta reunir um corpo de temas, mas de cada um você pode fazer vários desdobramentos. Desdobramentos é importante, né? Teriam vários outros exemplos para trazer. Sim, claro. Eu acho que a ideia é essa, né? Que a gente mantenha esse debate, ele não é único, mas faz parte, né, da nossa formação, inclusive está na própria lei, né, de educação ambiental, que esses debates sejam promovidos na formação profissional de professores e de outros profissionais, né? Então, eu acho importante a gente conversar. Na semana que vem, a professora Márcia vai falar sobre água e legal. Vai ser ela vai falar de um ponto de vista bem técnico, né? Que ela trabalha com isso. Uhum. Eu acho que também vai ser muito bom a gente ouvir. Né? Talvez esse semestre a gente esteja dando uma ênfase maior nessa visão de meio ambiente. A minha ideia foi trazer um panorama global, em alguma medida local e muito do individual, né? Um chamamento individual para essa questão das mudanças do clima.
E é um tema que muda muito, né? Você vai estar sempre se atualizando. A cada nova reunião de partes, você tem um cenário diferente em termos de compromisso com emissões. É um tema grande, dá pano para manga. Eles têm aula agora, né? 2h30 com o Rodrigo, né? E não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, seria rapidinho, porque já estamos passando de 2h30. Podem ficar à vontade aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Muito obrigada pela presença, o pessoal teve que sair. Joia. Bom, eu acho que é legal esse curso que a Jussara quer dar. Eu fiz também uma intervenção em 2019 com os ODS 6 e 7, né? E em 2009 eu percebi também que as pessoas foram fazer o curso comigo. Foi só uma oficina num evento, aquele evento que nós fizemos, né? Lá em Resende, né? Porque, poxa, Agenda 2030, o que é isso, né? E fiz lá alguns experimentos e tal, tinha até um material das Nações Unidas para trabalhar, outros são experimentos que eu adaptei. E assim, criar esses espaços de reflexão e debate e visões diferentes, né, de mundo, né? Eu sou uma cidadã dentro de uma sociedade industrializada, então o meu padrão de consumo, a minha maneira de pensar é fruto dessa sociedade que eu vivo, né? Tchau, Hanna. E agora, é legal chamar alguém que vive numa outra realidade e conversar e falar o que pensa. Eu acho que a grande questão é isso, né? E na COP26 isso ficou muito evidente, a participação da juventude, de movimentos sociais, meio que do lado de fora da reunião, reivindicando mais espaço, né? Os jovens cobrando das gerações atuais o resultado desse aquecimento todo e querendo medidas que deixem esse planeta um pouco melhor. Então, eu acho que essa pressão popular ela é de extrema importância. Foi muita gente de movimento social. Não sei se vocês acompanharam um pouco a Rio 22, muitas dessas... Sim, Raquel, eu acho que o ano de 2022 será esse ano, né? Está todo mundo com medo desse ano. Mas talvez essas crises sejam importantes. Abrir essa caixa de Pandora, trazer esses dados. Eu fiz aqui um compilado geral, porque é muita informação, Guilherme, são muitos acordos internacionais. Eu tentei dar assim, contar essa história da melhor maneira possível, para a gente ver que isso já vem sendo engendrado há muito tempo. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, o primeiro mundo, né, principalmente, experimentou um momento de prosperidade, sem se preocupar muito com a questão ambiental. Tchau, Verusca. E logo em seguida começaram a surgir problemas, acidentes de Nepal, né? Nós temos aqui em Duque de Caxias o problema da Cidade dos Meninos. Até hoje, aquilo lá não está resolvido. Sim. Ali, para mim, é um caso clássico de racismo ambiental, por exemplo. Com certeza. Então, fica lá. O lixão é onde? Gramacho, na Baixada Fluminense. Né? A Graciela mostrou aqui, tchau, Clara, mostrou aqui uns dados também de poluição, quais os bairros melhores do Rio de Janeiro, em termos de ar. São os mais ricos, né? As pessoas têm ali tem o mar, tem a rua arborizada, né? Que bom, que continue. Mas isso precisa ser estendido para as outras áreas também, né? Todo mundo tem direito ao meio ambiente saudável, está na Constituição brasileira, né? Então, é isso, gente. Eu acho que hoje
pode fechar, né? Muito bom. Eu acho que eu vou então encerrar, agradecer mais uma vez a Paula.